Fiz uma sequência, escolhi uma sequência aqui de imagens para orientar a minha fala, mas vou tentar também um pouco estabelecer umas palavras-chave ou uns nós para marcar o modo como eu organizei. E ali eu coloquei algumas dessas palavras que dão uma ideia do que eu estou entendendo como transversalidade e por que eu fiz essas escolhas de imagem e estabeleci as relações para fazer essa fala aqui para vocês. Eu fiquei pensando que o melhor jeito, talvez, ou o jeito mais que me instigaria mais a falar da transversalidade, é se a gente pensasse o transversal como uma forma de conhecimento. E então tentar mostrar aonde essa forma de conhecimento se tornou urgente, em que momento do nosso contexto, em que momento da nossa atualidade, né, isso se tornou um tema. Então, por que a gente pode usar essa chave da transversalidade para compreender o arranjo cultural, o arranjo histórico, ou mesmo o arranjo existencial no qual a gente está inserido? Então, mais do que falar de uma forma, talvez de uma disciplina, de uma maneira de organizar esse conhecimento através das disciplinas, da arte, da ciência ou da cultura como um todo, a ideia é pensar a transversalidade como uma forma de raciocínio, assim, como uma exigência para a compreensão do momento do mundo em que a gente vive. Então, esse é um pouco o mote aqui. E aí, eu coloquei ali aquelas 4 palavras, elas não têm uma hierarquia entre si, né? Mas é só para dizer que eu posso pensar a transversalidade a partir da ideia da constelação, posso pensar a transversalidade a partir de uma ideia de várias escalas que se misturam, né, numa perspectiva que a gente chamaria na geografia, no urbano, de transescalar, quer dizer, o macro, ele se cruza com o micro, né, e tem uma relação, sempre uma retroversão, né, entre o que é macro e o que é micro. Essas coisas se confundem e se exigem mutuamente, né, não são excludentes. Depois, a ideia do transversal como uma espécie de complexidade que o mundo contemporâneo apresenta, exatamente porque ele se desdobra em muitas camadas, né? Então, essa ideia de algo que atravessa vários níveis de realidades. Então, você pode falar de uma realidade complexa e, para de fato compreender essa realidade, você tem, então, esses desdobramentos que são necessários talvez enxergar e estabelecer as conexões entre eles, né? Ou de vários platôs que vão se misturando e vão se sobrepondo e exigem, então, esse desdobramento para compreendê-los, né? O que são esses platôs de conhecimento. E, talvez, se eu fosse pensar num ambiente onde essa exigência da transversalidade tenha aparecido, eu diria que exatamente porque o cotidiano do mundo contemporâneo se tornou complexo, se tornou opaco, e é esse cotidiano que exige esse conhecimento transversal. Então, é o cotidiano como um eixo transversal para compreender o mundo. Então, vou tentar mostrar como é que esses 4, eu diria, conceitos nos ajudam a pensar a transversalidade. Para que isso não fique muito abstrato, e para que também não seja só uma especulação filosófica, eu tentei imaginar o que seria uma forma arquitetônica, depois uma forma urbana e depois uma forma artística, que me ajudassem a pensar pelas imagens, né? Fazer um pensamento imagético a respeito da transversalidade. E aí eu pensei nos muros, em primeiro lugar, nos espaços que se configuram ao redor dos muros, ao redor das fronteiras, né? E, por último, eu pensei no cotidiano
que se exercita nesses lugares que são separados por muros e nesses lugares que são constituídos como fronteiras. Então, eu escolhi 5 situações aqui e vou tratar delas em níveis diferentes para depois a gente chegar num conceito de transversalidade e se perguntar se de fato essa figura arquitetônica, urbana, do muro e da fronteira nos ajuda de fato a compreender o que é o transversal, né? Porque em geral a gente tende sempre a pensar no muro como uma linha que interrompe, né? Como uma fratura, como uma ruptura. E eu estou dizendo aqui que o muro, na verdade, nos obriga a compreender as trocas, os atravessamentos, e essa ideia do atravessamento, essa ideia da mistura de escalas, né, que me fez pensar nos muros. Então, os muros, aqui, vou começar num muro resultado, talvez bem o mais emblemático, não sei, mas muito emblemático do século XX, que é o muro que separou a cidade de Berlim. Depois, os muros atuais que ilustram e que fornecem retratos da ideia de segregação de culturas, que são a faixa de Gaza e a fronteira entre os Estados Unidos e o México, né? A fronteira, o muro que atravessa, o que pretende atravessar o país, né? Aquela linha inteira que separa o México e os Estados Unidos. Depois, 2 situações urbanas que são para nós muito facilmente reconhecíveis, mas não necessariamente situações experimentadas por todas as pessoas que estão nas cidades. Uma favela da Maré, ou o complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, e o aglomerado da Serra. Queria também refletir um pouco, assim, fazer uma pausa para pensar como é que a gente muda da figura da fronteira e do muro para o complexo e para o aglomerado, né? Como é que, geometricamente, o que significam essas imagens para compor esses exemplos aí. Então, queria um pouco fazer esse exercício aqui a partir das imagens e queria também que vocês me ajudassem nisso, assim, da gente não tratar o conceito que vai ser discutido aqui, ou esse trânsito, né, acerca de uma reflexão que é filosófica, mas que é urbana também. Não queria que esse pensamento fossem legendas para as imagens, porque eu acho que uma maneira da gente pensar a transversalidade é pensar essas diferenças entre texto e imagem como lugares autônomos, né? Um texto não é legenda de imagem, e a imagem não é ilustração de texto. Então, eu acho que são exercícios de conhecimento ou exercícios de compreensão que a gente precisa de fazer aqui, que exigem raciocínios diferentes, né? Modulações diferentes da cabeça da gente aí, né? Então, acho que o que pode ser dito é que a gente chegou no século XX, sobretudo com os modelos das artes, né, os modelos das vanguardas artísticas, mas também com uma evolução nas ciências chamadas duras, né, na física, na biologia e na química, sobretudo, assim, com uma evolução acelerada, né, avanços acelerados na virada do século XIX para o século XX, que colocou como uma espécie de regra geral a ideia de uma racionalidade. E essa racionalidade, para a vida urbana, ela significou uma vida funcional. Então, quanto mais clareza, quanto mais geometria, quanto mais matemática, quanto mais estatística, melhor a garantia do bom sucedimento das vidas urbanas que iam se desenvolvendo nos países ditos centrais e nos países ditos, naquela altura, periféricos. Bastou que a gente vivesse 30, 40 anos do século XX, que a gente já tivesse, naquela altura, passado por 2 grandes guerras, com os desdobramentos de destruição e de transformação da vida das pessoas, para entender que essa racionalidade não era suficiente, né?
que o modelo da matemática, o modelo das ciências duras, não ajudava a ninguém, não era suficiente para ninguém no momento de lidar com a sua existência, com a complexidade que estava posta pela vida cotidiana. Então, essa ideia do cotidiano como uma categoria que exige mais do que os modelos racionais de ciência, desenvolvimento, os modelos econômicos deram na primeira metade, no começo do século XX, é que faz com que a gente se pergunte sobre outras formas de racionalidade. Então, se a gente fosse olhar para a filosofia, é o momento, por exemplo, em que a gente fala de uma filosofia existencialista. Então, não basta um modelo de conhecimento que veio estruturando o mundo ocidental, né, e no qual a gente acreditou durante muito tempo, para dizer a certeza da racionalidade garante o bom sucedimento das vidas humanas, né? Isso não foi verdade a partir do momento em que duas guerras mundiais desmontam essa falsa crença no progresso, no desenvolvimento econômico, no avanço industrial, né? Isso deixou de ser suficiente para que a vida das pessoas fossem bem equacionadas e, por outro lado, uma série de variáveis, uma série de assuntos do cotidiano, eles não conseguiam ser explicados por essas ciências, né? Ou por esses modelos que vão se tornando modelos de explicação das vidas em comunidades, explicações para o próprio desenvolvimento das pessoas, da infância até a vida adulta. Havia uma racionalidade própria ao cotidiano que escapava a esses modelos. E aí, na virada do século, da primeira metade para a segunda metade do século XX, um lugar onde esse questionamento aparece é exatamente nas cidades, né? Porque você tem uma ideia de planejamento, por exemplo, que pretendeu organizar as cidades, organizar a oferta de serviços urbanos, a maneira como as pessoas iam vivendo e recebendo equipamentos urbanos, modelos de moradia, para que as suas vidas ficassem mais ordenadas. As pessoas começam a compreender que existe uma ordem do cotidiano que ela não pode ser o tempo todo colocada dentro de modelos, né? Tem uma lógica da repetição, do banal, da memória, do simbólico e do imaginário que não estava descrita pelos modelos das ciências, não estava descrita, talvez, nem na sociologia, né? Então, é aí que a vida cotidiana vira uma categoria. E o fato de que essa categoria passe a ser pensada por muitas disciplinas, pela história, pela sociologia, pela economia, é que faz com que a gente comece a pensar numa coisa que vai se constituir depois como uma espécie de estratégia de pesquisa, que é a chamada interdisciplinaridade. O que vai ficando evidente é que não adianta organizar o conhecimento em disciplinas. Não adianta dizer isso é da ordem das disciplinas exatas, isso é das disciplinas que tratam da sociedade, não é das disciplinas que tratam das humanidades. Pelo contrário, né? Existe uma necessidade de compreender a realidade em profundidade que passa a se dar exatamente pelo cruzamento dessas disciplinas. Então, é aí que ganha força o termo interdisciplinaridade e é aí que ganham força vários lugares onde essa interdisciplinaridade é real, mas não tinha sido ainda pensada dentro das academias, dentro dos institutos de pesquisa. Então, a gente vai ver, por exemplo, surgir termos como história da vida privada, ou microhistória, ou uma sociologia do cotidiano, conceitos como microeconomia. E tudo isso, a certeza que vai vindo daí é que a realidade é mais complexa do que as explicações que foram dadas para ela até aquele momento, né? E determinadas situações vão se tornando situações limite. Determinadas situações vão demonstrando o quanto aquela ideia da racionalidade não apenas não se realizou, como não pode ser considerada uma falha. Mas são situações que surgem para o mundo que são inesperadas, que são situações estranhas, mas que não são situações que possam simplesmente ser corrigidas.
a gente poderia pensar muito claramente, assim, acho que qualquer brasileiro tem essa ideia na cabeça, assim, e durante muito tempo a gente conversou sobre isso dentro das escolas de arquitetura ou dentro das escolas de urbanismo. A gente poderia pensar no que acontece nas nossas periferias ou no que acontece nas nossas favelas, como se isso fosse algo em que a gente devesse corrigir para obter um modelo de cidade, que é uma cidade ordenada, é uma cidade que a gente chamou durante muito tempo de cidade legal, e as favelas a gente chamou durante muito tempo de uma cidade ilegal, porque pareciam ser algo que excedeu a lei, excedeu a regra do desenho, da construção, do arruamento, do planejamento. Depois a gente mudou essa nomenclatura e passou a chamar de cidade formal e informal. Então, formal é tudo aquilo que tem desenho, que tem planejamento, que tem previsão, que está dentro de uma lógica de desenvolvimento e de crescimento. E o informal é tudo aquilo que é sede, o que não cabe no desenho, o que não cabe na regra, o que é uma espécie de sempre uma excedência, né? É algo que eviscera, que sai para fora da forma. Mas isso também não foi suficiente, porque bastou a gente tentar durante 2 ou 3 décadas no Brasil, né? E eu poderia dizer no Brasil e nos países da América Latina principalmente, mas também nos países asiáticos, a gente tentou modelos de colocar regra de novo nesses pedaços de cidade, né? E chamar essa tentativa de colocar a regra sobre as periferias, a regra dos centros nas periferias e nas favelas, a gente chamou isso de um processo ou um procedimento de urbanização de favelas. Isso simplesmente é inconcebível. O organismo chamado favela, o organismo chamado periferia, tem uma lógica própria. E aí não se tratava de dar a regra do centro, ou dar a regra da cidade histórica, ou dar a regra da cidade europeia para as nossas cidades que nasceram, cujo princípio, né, foi dado exatamente por essa cidade formal, por essa cidade legal e por essa cidade europeia. A gente tem uma outra realidade. E aí o que você faz com isso, né? Qual é a situação, qual deve ser o comportamento de um pesquisador ou de um investigador ou de alguém que tem a curiosidade de tentar explicar uma determinada situação para a qual não há um modelo. Não tem outro procedimento que não a imaginação e a invenção. Então, talvez por isso, essa ideia da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, tenha evoluído para uma outra conversa, que é exatamente essa perspectiva de que o conhecimento precisa atravessar os campos. O conhecimento precisa entrar e sair das situações, e mais do que aplicar um modelo a uma determinada situação, é exatamente o inverso, né? É a situação que te diz quais as ferramentas você aplica, quais as ferramentas você leva para cada campo e como você mobiliza essa caixa de ferramentas chamada teoria, explicação, método, epistemologia, teorias do conhecimento, né? Então, a ideia da transversalidade, quando ela encontra esse improvável, esse informal, que é o cotidiano de uma grande cidade, é que nos faz pensar que talvez a ideia da transversalidade seja exatamente um ponto de vista, o olho, né? A lente que você coloca sobre uma determinada situação para que você consiga enxergá-la. E aí, está ali o primeiro conceito que eu coloquei, ele é um conceito de constelação. Esse conceito ele é utilizado por muitos filósofos ao longo da história da filosofia europeia, mas em 2 momentos da história, essa ideia da constelação, ela foi uma ideia forte. Num primeiro momento, com os românticos, lá no século XIX,
Porque o que tinha acontecido até aquele momento no Ocidente? Existiam ordens de poder muito bem constituídas, muito sólidas, que eram, por um lado, um poder da religião e, do outro lado, um poder laico. Então, as sínteses, né, nas igrejas, no poder do papado, e do lado laico, do poder laico, as formas de governo. Com isso, a gente estava, na verdade, explicando o mundo segundo ordens coletivas, segundo ordens sociais, né? Então, você obedece a duas ordens de poder, um poder espiritual e um poder laico, mas sempre você é pensado como um conjunto de pessoas. E aí, no século XIX, a figura do indivíduo, né, que é mais do que o sujeito de conhecimento, é mais do que eu penso, logo existo, lá do cartesianismo, da filosofia do René Descartes. No século XIX, fica evidente que esse indivíduo, ele é também imaginação e sentimento. E essa é a conversa dos românticos, né? Então, para o romantismo, precisava se estabelecer uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova maneira de explicar o mundo. E pela primeira vez, o conhecimento, a âncora do conhecimento não é o sistema, não é a coletividade, não é a cultura de um modo geral, mas é um conhecimento que se mistura com as várias sensações que o indivíduo leva no momento em que ele se confronta com o mundo. Então, os românticos são os primeiros a falar num conhecimento por meio dos fragmentos. Então, ao invés de você ser aquela pessoa que aprende a ciência, aprende a religião, aprende sobre a história e faz muitas sínteses, e são essas sínteses intelectuais que te permitem viver, os românticos vão dizer, ok, eu vejo tudo isso, mas a soma dessas coisas na minha existência são fragmentos da minha crença religiosa, é o fragmento da minha vontade de acatar ou de respeitar um poder governamental, são fragmentos da minha relação com a natureza, são fragmentos da relação com as minhas emoções. Então, pela primeira vez, o conhecimento ocidental ouviu e enxergou uma nova maneira de narrar o mundo. E essa narrativa não era uma narrativa por sistema, não era uma narrativa global, não era uma narrativa que se pretendesse completa. Ela era uma narrativa por fragmentos. Então, aparece pela primeira vez a ideia da constelação como algo que é só um desenho improvável de todos esses pequenos conhecimentos que você tem de tudo, e é o que, na verdade, é o seu filtro do mundo, é essa constelação. Da sua imaginação, das suas sensações, do seu intelecto, dos efeitos que o mundo provoca no seu corpo e das respostas, né? Não é casual também que os românticos lidassem pela primeira vez, de modo organizado, assim, de modo, digamos, colocando no mesmo nível, um conhecimento intelectual e um conhecimento estético, né? A estética não é uma disciplina do século XIX, mas é uma disciplina que, quando surge, diz, olha, a minha relação com o mundo tem um nome próprio. Essa estesis é o que o mundo provoca em mim e o que eu devolvo para o mundo por meio dessa superfície chamada pele, né? Por todos os efeitos que o mundo causa no meu corpo e o que eu devolvo. Então, essa ideia de um conhecimento fragmentado e fragmentário chega no século XX exatamente no período entre guerras, né? Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, porque também a Europa se dá conta que aquela linha reta que vinha sendo desenhada como uma linha do progresso e que tinha tido início no momento em que o mundo burguês se construiu como mundo de trocas, como mundo do capital, como mundo urbano, e no momento em que se faz uma revolução e se chama essa revolução de industrial e depois uma revolução política, isso tudo significava progresso, era uma seta, uma reta apontada para o futuro, e quanto mais a humanidade andasse, melhor ela seria. As duas guerras mundiais
são exatamente a falência dessa ideia de um progresso e da evolução a partir do avanço técnico, né? Então, não tinha jeito da arte não se perguntar se algo tinha dado errado, uma vez que todo o progresso serviu para muito mais para a indústria das armas do que para melhorar a vida pessoal das pessoas, do que para erradicar a fome, do que para tirar as pessoas da pobreza e da miséria, né? E depois, uma engenharia de morte, como foi a Segunda Guerra Mundial, às claras, né? Então, ficava muito evidente que a ideia de progresso não era uma ideia pacífica para todas as pessoas. Não era um progresso da humanidade. Era, no máximo, o progresso de alguns grupos, era o progresso de determinadas elites econômicas, mas, ao mesmo tempo, significava que não tinha ali uma coesão para a vida da humanidade, para as diferentes vidas da humanidade como um todo, em vários lugares do mundo, né? Então, o questionamento é: o que significou a evolução do homem da antiguidade até esse momento? Se eu não vou pensar esse tempo contínuo, se eu não vou pensar essa evolução, se eu não vou pensar esse progresso como uma seta apontada para o futuro, o que eu tenho no lugar? E aí, um filósofo judeu-alemão lá no Entre Guerras, que foi o Walter Benjamin, diz: olha, a gente precisa entender que, de novo, a gente está diante de uma situação existencial em que o único conhecimento possível é, de novo, um conhecimento por fragmentos, e a maneira de você compreender é se você organiza uma constelação. E aí o Benjamin diz assim: não é mais possível a gente confiar em sistemas abstratos, nem religiosos, nem políticos, nem sociológicos, nem modelos de conhecimento. O que nos assegura uma vida mais verdadeira é uma vida colada nos objetos, no mundo real, no mundo concreto. Mas aqui, isso que o Benjamin chamava de empiria fina, e é o que ele diz: é preciso que a gente se detenha com cuidado e no detalhe das coisas. É só isso que assegura uma vida verdadeira, né? Não é a sobreposição de um modelo científico sobre as coisas, não é uma explicação conceitual das coisas, mas antes é uma mistura do seu corpo com os objetos, né? Isso faz com que o Benjamin trace uma correspondência, um modelo, de uma certa forma também, para dizer qual conhecimento era possível naquele momento do século XX, né? Então ele diz: eu preciso confiar nos fenômenos, eu preciso confiar nos objetos, eu preciso confiar na realidade, mas eu preciso também narrar essa realidade. E essa narrativa da realidade é que é o ponto de mudança, porque não é uma explicação da realidade, nem tampouco é uma sistematização da realidade. Quando eu digo narrativa, eu coloco um ponto de vista primeiramente pessoal. Você se compromete com aquilo que você diz. Narrar é contar uma dentre as muitas histórias possíveis. Então o Benjamin diz assim: as coisas são como as estrelas. Os fenômenos, o que eu vejo no mundo, são como as estrelas que estão no céu. Quando eu olho para o céu e imagino uma conexão entre as estrelas, esse desenho, ele é um desenho aleatório. É só uma lente que eu coloco. Então eu olho para o céu e imagino uma constelação. Essa constelação é um desenho, mas eu desenho. O meu contexto histórico me permite desenhar. O momento do mundo em que eu estou vivendo me permite fazer esse desenho. Então, uma constelação é uma imaginação também. É uma configuração. Mas eu só vivo no mundo concretamente a partir de todas as constelações que eu desenho para as coisas. Então, eu junto os objetos, eu escolho os fenômenos, eu reúno as coisas, e são essas reuniões que são os conceitos que me permitem narrar o mundo. Então, o Benjamin fala lá nos anos 30 a favor de
de uma história que não seja uma história dos estilos, uma história das épocas, tampouco uma história dos monumentos ou uma história dos governos vencedores. Ele insiste em que as histórias precisam ser contadas e transmitidas, principalmente pela fala das pessoas. Então, o valor do ensinamento é o valor do ensinamento pela linguagem e não pelo documento. Então, o Benjamin é o filósofo das frases feitas e das frases de efeito, né? Então, ele diz lá, todo documento de cultura é um documento de barbárie. E ele diz, não é possível que a gente escreva a história dos vencedores apenas. O que a gente precisa para entender a humanidade é contar a história dos vencidos também. Então, por isso que ele vai dizer, todo monumento é um monumento de quem venceu uma guerra. Todo monumento é uma comemoração de uma vitória. Mas vitória sobre quem? Né? Vitória sobre uma vitória assegurada por que forma de opressão? Então, é por isso que eu pensei nessa ideia do muro e das fronteiras e da segregação como uma arquitetura, porque a gente tende a não olhar para esses objetos e eles nos parecem opacos, né? Então, você não consegue explicar a favela, você não consegue explicar a segregação espacial nas cidades, você não consegue explicar a violência urbana, você não consegue explicar as guerras, porque essa é a construção oficial dos discursos. Você não consegue porque você é ensinado todos os dias a tornar esses objetos e essas situações invisíveis ou opacas. Então, você não pensa no muro como arquitetura. Você jamais pensará nos Estados Unidos como o muro que os separa do México. Mas o muro construído pelos Estados Unidos é tão emblema daquele país quanto é um arranha-céu em Nova York, a arquitetura oficial em Washington, Los Angeles, né? O cinema americano. Você não pensa no Rio de Janeiro, a partir da favela, que é a favela estratificada, que é a favela segregada, porque você não aprende em nenhum lugar, a menos que você esteja colocado dentro daqueles lugares, você não aprende a olhar para essas situações urbanas, né? E você não aprende, não consegue conhecer o que se passa na faixa de Gaza, porque Gaza não é o que se mostra em termos desse conflito. Você só vê bombas e mortes de parte a parte, né? Mas você não pensa naqueles objetos. Então, a maneira de furar essa invisibilidade, ou a maneira de furar essa opacidade, é exatamente por esse conhecimento que precisa ser transversal, né? Então, não adianta eu olhar para o muro que separou Berlim, ou para o muro que separa os imigrantes, a aglomeração urbana do lado mexicano e a riqueza urbana no lado estadunidense, se a gente não atravessar esses clichês e se a gente não olhar no detalhe o que são essas situações. Então, se eu fosse sintetizar, a transversalidade está presente na ideia da constelação, porque exatamente os pontos na constelação, o desenho que uma constelação permite traçar, são dados exatamente no momento em que a gente fura esses lugares de conhecimento, né? Então, vou ilustrar essas situações que eu imagino todo mundo tenha mais ou menos na memória, consiga relembrar isso, mas vou mostrar essas fotos e depois retornar para o conceito de transescalaridade. Então, isso é uma foto tirada do muro de Berlim, uma foto atual do que restou. Isso é uma das partes preservadas
para que essa memória da fronteira e da segregação seja uma memória material, né? Então, esse é um trecho de Berlim atual e que mostra para a gente o que era o muro do lado ocidental, porque a parte de Berlim que viveu próxima do muro, bem próxima, né? Entre os anos 60 e até o final da década de 80, era o lado capitalista da cidade, era Berlim Ocidental, e todo esse trecho aqui é uma zona morta de espaço, é um terreno vago, é uma grande faixa de terra que representava a faixa oriental. Hoje não é possível perceber, porque a gente tem já aqui esse vazio já ocupado com paisagem, com grama e rearborizado, né? Mas é para a gente perceber a extensão que o muro significava, porque isso aqui era uma área de vigilância. Então, o muro, ele não é uma linha, ele é uma terra vaga, ele é um imenso terreno vago, para que ninguém pudesse atravessar do lado de cá até aqui, né? Não era simplesmente saltar o muro. E para as pessoas que viveram, não consigo voltar. Para as pessoas que viveram no lado oriental, isso aqui significava níveis muito diversos de vigilância e de controle, né? Então, você podia começar a tentar atravessar aqui. Isso aqui é uma torre de vigilância, e depois que você sobrevivia aos cacos de vidro, aos pregos, você podia ser fuzilado, né? Aqui, de modo que você nunca conseguiria simplesmente romper esse espaço, né? Então, não é uma zona de fronteira, é uma zona de morte, né? Isso aqui não foi feito apenas para dividir, isso aqui foi feito para controlar. E essa lógica do controle do espaço, isso se torna uma regra. Então, é essa lógica que a gente vai ver repetida aqui nos territórios colonizados por Israel e no imenso vazio que configura a ocupação palestina da faixa de Gaza, porque qual é a lógica de Israel? É avançar com essa colonização, construir essas residências e ocupar essa faixa de modo que eles possam minar esse cotidiano aqui, né? Então, não é apenas um muro do lado de cá os palestinos e do lado de lá Israel, né? É, de novo, uma zona de muito controle e uma zona de afastamento de duas culturas. Do mesmo jeito, o México. Então, por um lado, a densidade populacional, urbana, que caracterizam os países latino-americanos, né? Que o México reproduz como a regra da sua história e da sua ocupação espacial, colonizado pelos espanhóis, e uma história latina, uma história urbana de moldes latinos, né? E, do outro lado, o território policial e de vigilância que se constitui nos Estados Unidos, né? Então, não se trata, de novo, aqui é um território de contenção. Mas esse confronto, no México, em Gaza e em Berlim, são confrontos explícitos. Então, de um ponto de vista geopolítico, de um ponto de vista populacional, eu consigo identificar quem atravessa, eu consigo colocar eu consigo identificar quais classes, quais grupos, quais coletividades estão de um lado e estão de outro, né? Então, se eu digo palestinos, existe uma narrativa pronta para caracterizar quem são os palestinos, né? Se eu digo Berlim Ocidental e Berlim Oriental, qualquer pessoa com conhecimento de história do século XX vai saber que o que estava em jogo ali é o capital e o comunismo, né? Que isso é uma figuração de
modelos diferentes de culturas urbanas. E se eu digo os mexicanos e os americanos, os imigrantes e os americanos que vivem na fronteira, eu consigo estabelecer essas figurações, né? Eu consigo desenhar, digamos, configurar estas constelações, né? Mas, se eu olhar para o caso aqui ainda do México, porque como de todos esses muros, talvez a fronteira dos Estados Unidos inteira, né, com o México, é separada por essa, ou pretende poder ser separada por essa linha que representa o muro, né? Então, numa área urbana, ela tem essa configuração, mas ela chega a absurdos, como são os momentos em que, essas situações em que o muro encontra o mar, né? Então, são os paradoxos da ocupação espacial, quando se trata de conter, de separar, mas, como eu disse, aqui ainda há uma nitidez, né? Aqui eu tenho ferramentas que me permitem explicar essa situação. Ao contrário, se eu chego numa situação como essa e eu digo, isso é um complexo de favelas no Rio de Janeiro, e chamo a essas favelas de Complexo da Maré, né? Não é simplesmente um eufemismo, não é simplesmente uma maneira de dizer de outra forma as favelas, né? A gente, há muito tempo o Brasil deixou de ser explicado pelos modelos externos. Então, eu acho que é muito apropriado que a gente pense no que significa o atravessamento, a transversalidade, quando a gente precisa de explicar o nosso país e, sobretudo, quando a gente precisa de explicar a nossa vida urbana. O Brasil não pode mais ser compreendido por modelos externos. E tampouco há modelos internos suficientemente claros para nós, para que a gente consiga olhar e enxergar tudo que está posto pelas nossas realidades. Então, o que há aqui é um enorme muro, né? O nome que a teoria urbana dá para isso é segregação socioespacial. Aqui, os muros são menos agressivos, porque mais misturados na paisagem. Então, o que separa é uma via expressa, o que separa é uma rodovia, o que separa é um loteamento, mas, na verdade, o que está construído aqui é uma separação definitiva. Então, exatamente porque são várias ordens de separação, são várias ordens de contenção e de controle, é que a gente precisa, sim, dessa ferramenta da transversalidade para explicar. Mas a gente aprende a enxergar isso aqui como uma unidade. A gente aprende a explicar isso aqui como algo uniforme, ou algo que possa ser transformado num tipo. Então, eu posso dizer das favelas no Complexo da Maré, como eu posso falar das favelas no aglomerado da Serra, posso chamar de complexo e de aglomerado, e coloco isso num lugar que me ajuda a explicar provisoriamente, né? Está lá dito, eu consigo identificar. Mas o caso isso não é conhecimento de nada, isso não é suficiente para que a gente entenda o que se passa ali dentro. Por isso é que, nesse momento, eu não preciso apenas de uma empiria sofisticada, né? de um conhecimento próximo dos objetos, mas eu preciso de misturar as escalas. Então, é aqui que eu preciso de sair do geral e chegar no micro, é aqui que eu preciso de sair do mais amplo, daquilo que dá unidade, que dá uniformidade, e chegar numa perspectiva dos microterritórios, da microvida que se desenrola ali dentro, se eu quiser explicar uma complexidade como uma favela. Eu posso me apropriar pelas artes, eu posso me apropriar pela cultura, eu posso explicar a favela pelos modos de trabalho que estão lá dentro,
posso explicar a favela pelos modos de moradia que estão ali, mas para que eu compreenda um arranjo urbano como esse, ou para que eu compreenda que isso é uma configuração fixa, absolutamente temporal e absolutamente cultural num país como o nosso, eu preciso de um conhecimento transversal. E aí a pergunta é, se a transversalidade depende de ferramentas diversas e do modo como eu vou mobilizar essas ferramentas para dentro do conhecimento, o que é preciso para conhecer essas realidades? O que significa dizer que a única forma de acessar uma realidade como essa, a realidade urbana que a gente tem nas favelas do Brasil, é preciso um conhecimento transversal? O que isso implica, né? O que de fato me faz explicar um cenário como esse? Para além dos clichês que a gente pode elencar todos aqui, né? As moradias informais, as moradias ilegais, a violência urbana, o tráfico de drogas, a segurança, a demanda por segurança pública. Como é que eu vou além desse primeiro nível, dessa superfície de explicações, né? Como é que eu lido com esse arranjo que não pode ser, que não cabe em nenhuma regra da cidade com a qual a gente está acostumado a lidar todo dia? Eu não tenho lote, eu não tenho lei de uso e ocupação urbana, eu não sei exatamente como é que funciona compra e venda de terreno num lugar como esse, eu não tenho uma imagem que me permita identificar o que está pronto, o que está acabado, o que está incompleto, o que está construído, o que é ruína. Eu não sei explicar o que é espaço público, o que é espaço privado. Eu não sei explicar o que é território livre, o que é território vigiado. E essa é uma foto só de aproximação da mesma favela, dentro da favela da Maré. E eu não sei, por exemplo, aonde começa o que é área rural, o que é área urbana, se eu olho para essa foto aérea do aglomerado da Serra em Belo Horizonte, né? Então, eu não sei dizer se isso aqui é urbano, eu não sei dizer se isso aqui é o urbano crescendo para dentro do que é ainda natureza intocada, eu não sei como é que se deu a ocupação dessas nascentes, né? Eu não consigo identificar em que horas isso aqui começa, em que horas termina, e eu, sobretudo, não sei dizer qual é o limiar, qual é o umbral que separa essa cidade tão desenhada, né, e essa cidade sem desenho, né? Então, é quase que incoerente você imaginar que a mesma população que mora aqui, habita aqui, né? A densidade de um lugar e outro são quase que irreconciliáveis. Então, se eu preciso de uma explicação, se eu preciso de entender que isso aqui não é algo que deva ser corrigido, que não é uma cidade informal ou não é uma cidade ilegal que precisa se tornar a cidade formal ou a cidade legal, qual é a ordem disso aqui? Qual é a lógica que ocupou esse espaço? Qual é a lógica histórica desse espaço? E por histórico, aqui eu estou querendo significar qual é a lógica temporal. Como é que isso começou? Como é que isso se desenvolve? Como é que isso cresce? Como é que isso se expande? Da mesma forma que isso aqui também tem um início, tem uma lógica de desenvolvimento e tem uma lógica de crescimento. Por exemplo, a gente se acostumou a ver lugares que são ocupados por casas e lugares que são ocupados por torres. A gente naturalizou a ideia de uma cidade densa, de uma cidade vertical, a gente naturalizou a ideia que a gente pode andar de elevador até o 100º pavimento, né? E que a gente pode compartimentar as moradias a ponto de ser possível morar em 40 metros quadrados e em 1.000 metros quadrados. A gente naturalizou essa geometria. Nada desses processos de naturalização da cidade cabem aqui. Então, aqui eu tenho outras lógicas. E só o fato de que sejam um plural de lógicas, de que não seja só a lógica do mercado imobiliário, só a lógica do desenvolvimento sustentável, só a lógica do saneamento, me faz pensar em atravessamentos.
esses atravessamentos são os tais atravessamentos, ou as tais transversalidades, que a gente vai chamar de multiescalares, né? Então, para compreender isso, e isso é uma foto tirada de um helicóptero da Rede Globo, está aqui, ó, o simbolinho da Globo, porque eu fui atrás das imagens que os helicópteros das polícias fazem dos lugares, né? E que são as transmissões de televisão, né? Então, vocês já pararam para pensar que a gente não tem zoom na televisão, não tem imagens que se aproximem progressivamente desses lugares urbanos, ou você vê de muito longe, ou você vê uma imagem muito fechada, uma lente muito fechada, de modo que você nunca aprende você não se aproxima desse território. Ou você vê um fragmento, ou você vê um detalhe, ou você vê uma visão absolutamente abstrata como essa aí, né? Isso é o mesmo aglomerado da Serra. Isso é absolutamente abstrato. Não tem nada de concreto. Então, quando a gente fala num conhecimento transversal, esse conhecimento transversal exige que a gente se aproxime do nível concreto das coisas. Não é uma generalidade, não é uma generalização que explica as situações. Pelo contrário, é uma aproximação e, na verdade, como eu falei ali, né, um movimento de retroversão entre o que é macro e o que é micro. A macrovisão, a microvisão, o entendimento de uma história que é geral e uma história do particular. Então, essa alternância de níveis é que eu estou chamando aqui de um conhecimento transescalar, né? E, de novo, um conhecimento que se constrói enquadrado por pontos de vista. Então, isso é um frame de um documentário que é feito sobre a Palestina, e ele é exatamente feito a partir de imagens fragmentadas, mas imagens coletadas pelas várias câmeras das várias pessoas que se dispõem a enviar essas imagens para formar essa constelação de imagens, essa constelação de objetos que vão definindo um lugar, né? E é essa constelação que me permite, por exemplo, pensar no que é o cotidiano desses lugares de fronteira. Então, muito bem, eu sei o que foi o Muro de Berlim. Eu posso até narrar aqui e dizer, o muro foi construído da noite para o dia. E era um fim de semana. Era um sábado, era uma noite para o dia, de um sábado para o domingo. Tinha um monte de gente que estava na parte oriental, porque já estava separado. A parte oriental já era administrada pelos soviéticos e a parte ocidental era administrada pelos americanos. Então, a cidade já estava dividida. Mas as pessoas continuavam morando de um lado e trabalhando do outro, dependendo da conveniência de cada pessoa. O cotidiano das pessoas não tinha sido muito alterado entre 45 e 60, a despeito de você ter uma ordem política completamente nova. Mas as pessoas continuavam simplesmente porque elas ganhavam mais do lado ocidental e pagavam menos de aluguel no lado oriental. Então, todo mundo trafegava de um lado para o outro. Bastava atravessar a fronteira. E aí, uma noite, essa fronteira foi interrompida, passou uma cerca de arame farpado. Eu não achei nenhuma imagem dessa cerca, mas é uma coisa bizarra, porque é um rolo de arame farpado gigante, que quando amanheceu o domingo, estava lá na cidade. E aí, um tanto de gente tinha ido simplesmente passar a noite de um lado, não conseguia mais voltar. Então, você tem situações bizarras de gente que nunca mais voltou, de avós e avós que ficaram sem ser visitados, simplesmente porque o filho e os netos estavam trabalhando do outro lado. Durante muito tempo, ficou essa cerca, e era uma burocracia gigante para passar, até que começou a acontecer esse tipo de coisa, né? E aí tem muitas histórias para contar, assim. O povo que estava do lado ocidental conseguia se aproximar durante muito tempo e dar tchau para as pessoas do outro lado, porque essa era a barreira do cotidiano, a princípio, né? Era uma linha, era uma separação que, do ponto de vista do território, fazia sentido. Até que o muro real, começou a ser construído,
né? Então, isso aqui, esse lado aqui é o lado ocidental e aqui é toda a faixa que vai separar o terreno vago, né? E muito controlado e muito vigiado, que vai representar o início da cidade do lado oriental. O caso de Berlim é uma imagem dialética para explicar as fronteiras, porque, se a gente pensar, a cidade de Berlim tinha ficado do lado comunista da Alemanha. Então, Berlim é um enclave. Ela não é uma cidade que está exatamente onde passou a linha dividindo o país. Ela está lá do lado oriental. Berlim ficou na porção oriental do país. Berlim ficou encravada lá na porção comunista do país. Só que ela era a capital da Alemanha. Então, do mesmo jeito que a Alemanha, o país foi dividido, Berlim foi dividida porque era um símbolo daquele país, né? Então, fez parte do arranjo do imaginário daquela cultura também dividir Berlim do mesmo modo como tinha sido dividido o país. Então, o muro de Berlim não é uma linha. O muro é um círculo. Então, a porção ocidental de Berlim é uma ilha cercada de cerca, arame farpado e concreto no país oriental. Então, é um enclave, né? Por isso que eu digo, é uma imagem dialética, é a imagem que depois serviu de referência, né? Para todos os outros muros que a gente está vendo aqui. E a cada vez que a gente pensa numa favela, que eu preciso começar a explicar o que é o território de uma favela, eu sempre penso nessa ideia de um enclave. O muro de Berlim não é uma linha, o muro é um círculo, o muro é uma contenção. E todas as favelas são contenções. A favela não desdobra para dentro da cidade, ela é empurrada para fora da cidade. E assim as periferias, né? Porque nas periferias, a ideia é de que o critério seja a distância, enquanto que na favela ela não pode espraiar para dentro da cidade, ela só pode espraiar para aquilo que é fronteira rural, porque é para ali que você empurra a pobreza, a diferença, a miséria, a incompletude. Então, por isso que esse enclave chamado favela, essa contenção só possa ser vista ou à distância, porque é para que ela seja percebida como algo distante, mesmo que ela esteja aqui, ó, a 10 minutos, né? Olha para qualquer lado aqui da Praça da Liberdade, no final você vai enxergar uma favela, né? Olha no Rio de Janeiro, para qualquer lugar que você virar 360 graus, a favela é o seu horizonte, né? Mas o seu imaginário é para que aquilo seja construído como algo distante, como algo empurrado para fora, como algo periférico, né? E o que é urgente, se a gente pensar nos arranjos dos muros, é que a gente entre no cotidiano desses lugares e que a gente perceba a concretude desses lugares. Então, o sentido do transversal aqui é o transescalar com o seguinte significado: eu preciso ter uma compreensão espacial, se eu quiser compreender uma realidade de conflito, uma realidade de segregação, uma realidade de diferença de classes, uma realidade de tensões urbanas, eu preciso trafegar daquilo que é o genérico, aquilo que me permite definir e localizar. Lá está o conflito, lá está o muro, lá está a periferia, até como é que a periferia funciona, como é que o lá acontece, como é que o conflito se desdobra. Então, isso é a faixa de Gaza. Isso é a faixa de Gaza, né? Um território em ruínas e o que é o acontecimento primordial naquele lugar, que é o bombardeio. Então, isso é o cotidiano. Quer dizer, exercitar a transversalidade é entender do que se faz 24 horas num lugar como esse. Quais são os ritmos desse lugar? Quais são as rotinas desse lugar? E a menos que você perceba
que não faz nenhum sentido para a sua vida estável, ordenada, viver no meio de um bombardeio, é preciso que você faça o esforço da imaginação, né? Por isso, então, é que o Benjamin dizia que você precisa narrar e compor essa constelação. O que é viver num cenário de bombardeio constante? O que é viver numa cidade arruinada, numa cidade que não morre, apesar de ser cotidianamente destruída? Então, qualquer pesquisa de imagens rápida e aleatória sobre a faixa de Gaza vai fazer com que a gente alterne esse tipo de situação, que você se pergunta, que cotidiano é possível, né? Você tenta entender como é que a vida se desdobra concretamente nesse lugar. Que vida sobrou? Que tipo de construção de rotina é possível num lugar como esse? Ou que tipo de expressão eu posso retirar daí? Expressão artística, expressão de linguagem? Que tipo de lógica eu consigo imaginar nessa vida que é continuadamente interrompida pelos bombardeios, né? Então, se eu voltar para a imagem anterior, essa é a mesma faixa de Gaza. Então, da mesma forma que a imagem da destruição, é possível que o registro e a narrativa da destruição, você tem a narrativa da festa, né? Você tem criança na rua, o que não significa que daqui a 2 segundos essas crianças estejam vivas, né? Qual é a conciliação possível entre essas duas realidades se eu me detiver nos modelos que explicam à distância essas realidades? O modelo econômico, o modelo político, o modelo religioso. Nenhum desses modelos explica essa realidade. A única esperança da gente narrar essa história é se eu entender que o cotidiano é uma categoria. E esse cotidiano é feito, então, dessa perspectiva das várias escalas, né? Eu preciso olhar para isso, mas eu preciso, de novo, me voltar para as realidades que me ajudam a ver o todo, né? Então, essa capacidade de interpolar, de misturar, de buscar explicações em níveis diferentes, níveis territoriais diferentes, níveis políticos diferentes, níveis geográficos diferentes, é isso que uma escala significa? É um nível de compreensão, né? A menos que eu faça dessa forma, talvez a maioria das situações urbanas no mundo contemporâneo não seja possível de ser compreendida. E aí, se a gente caminha para o... Hã? Mas foi. Das 2 senhoras, né? E, no nosso caso, falar em transversalidade para essas nossas realidades urbanas implica em exercitar essa complexidade, né? Entender os desdobramentos que se dão, por exemplo, entre as pessoas que habitam as favelas e a lógica da segurança, do controle e a retórica do combate ao tráfico de drogas, como se isso fosse algo que aparece e reaparece no cotidiano como uma espécie de surpresa, né? Como algo que os governos não possam prever ou não tenham como controlar. A gente precisa inverter a lente, né? Isso é um projeto. Esse desdobramento ele é absolutamente previsível na manutenção do sistema urbano brasileiro. Não tem algo que foge ao controle. Isso aqui nasceu sem o controle usual, burguês, capitalista, se a gente quiser, né? O tráfico de drogas não é algo que explica a violência ou algo que mobiliza a segurança pública, é o contrário. O negócio de drogas e armas sustenta a cidade formal, sustenta os governos, né? Então, Marx tinha uma frase que foi, quando ele falou lá, quando ele escreveu lá no século XIX, é a frase que transformou as consciências de todo mundo, né?
a gente dizia assim, a propriedade é algo que os governos legislam sobre. As leis são escritas pelo governo para ordenar a propriedade. Então, um governo estabelece os territórios urbanos, os territórios rurais, os territórios públicos, os territórios privados, e a partir daí a sociedade se organiza. Mentira. Mentira, né? É a propriedade que inventou a ideia de governo. É a propriedade que diz, eu preciso de alguém para me defender. Mas eu não posso defender isso como se fosse algo isolado ou como algo aqui de uma determinada comunidade. Eu vou dar para isso aparência de generalidade. Então, os governos existem porque os negócios existem. Então, a gente é o tempo todo ensinado, doutrinado a achar, o governo não consegue controlar, o Estado não consegue controlar a favela, controlar a invasão de terra, controlar a ocupação urbana, controlar o tráfico de drogas. Não, não é assim. O tráfico de drogas ergue o Estado. A propriedade privada coloca o governo lá para que você, que não é dono da propriedade privada, se sinta representado. Mas a gente precisa inverter. Só existe Estado porque existe propriedade privada. Os governos são braços de dominação dos proprietários de terra, dos proprietários de negócios, dos proprietários de pessoas, né? Então, muito tempo depois de Marx dizer o Estado é o braço armado da burguesia, o Estado é a polícia de quem tem dinheiro para policiar quem não tem dinheiro, significando o Estado é o braço armado que policia quem não tem propriedade, para que quem não tem propriedade nunca conteste o dono da terra, porque se contestar eu vou mandar prender, né? A lógica hoje é essa. A gente não, isso aqui não é uma figura da segurança. Isso aqui não está a favor disso aqui. Essa figura, esse ator social, não é amigo deste ator social. E eu estou falando de modo seco, exatamente para dizer como os governos enxergam isso aqui, né? Essa pessoa não existe para essa. Se elas fossem conversar, a gente viu muitas situações limites nos últimos tempos, né? Onde essa pessoa é simplesmente um habitante da mesma favela que essa aqui, mas que em determinadas horas do dia elas vestem uniformes diferentes, né? Então, isso aqui não... a figura do policiamento nas favelas não está lá para garantir que a vida nas favelas melhore. Essa figura está aqui para garantir que nunca essa pessoa saia dessa posição de vida em que ela está colocada. Então, a polícia existe para proteger o que está fora da favela das pessoas que estão aqui dentro, mas não no sentido de dizer esse sujeito social é quem ameaça a população que está aqui fora. Pelo contrário, é para não deixar que essa pessoa acredite que ela pode ser igual a quem está fora, né? Então, o discurso da autonomia, da emancipação, o discurso do esclarecimento, tem uma imagem espacial muito clara no Brasil, muito clara no Brasil. E a gente ainda achou uma maneira mais perversa de dizer que, sim, essas pessoas podem melhorar de vida sem sair dessa situação de controle. Essas pessoas podem melhorar de vida e se acostumarem, mesmo naturalizando a vigilância que está sobre elas, se elas forem bons devedores, se elas forem bons consumidores. Eu só consigo enxergar essa lógica se eu descer aos vários níveis de vida das pessoas que estão aqui dentro. Então, eu não tenho oferta de água e esgoto, eu não tenho oferta de saneamento básico, eu não tenho oferta de escola, eu não alfabetizo todo mundo, eu não dou água tratada para todo mundo e eu não dou esgoto para todo mundo. E eu digo, é muito caro, eu não consigo resolver o problema. Então é absurdo você pensar, né, assim, como é que pode uma cidade como Belo Horizonte não ter 100%
de esgoto tratado para todas as pessoas. Se você pensar isso no Rio, você diz que o Rio de Janeiro é gigante. Se você pensar numa cidade como São Paulo, de milhões de habitantes, uma mega cidade como São Paulo, né? Você pensar na região metropolitana de São Paulo, você fala, tudo bem, é difícil não resolver o problema, é fácil não conseguir alcançar determinados pontos da região metropolitana de São Paulo, porque é uma cidade gigante, é um organismo gigante. Mas numa região metropolitana de 3 milhões de pessoas, a gente não consegue resolver o problema do transporte público, a gente não consegue resolver o problema do saneamento. Por quê? Porque é caro. Mas, inverte a pergunta. Todas essas pessoas que vivem sem saneamento, que vivem sem água, sabem exatamente o que elas colocam dentro de casa. Porque elas podem transportar carro, geladeira, fogão, roupa, livro, perfume, né? Esses bens de consumo são o passaporte para a felicidade da chamada sociedade de consumo burocratizada, que é o nome que a gente adora dar na universidade, né? A gente aceita, no mesmo nível de naturalização, que eu não tenha esgoto, escola e hospital, e que eu possa ter direito ao consumo indeterminadamente. Então, eu posso ter uma dívida de 100 mil reais e posso morar num lugar em que eu não tenho oferta de esgoto, não beba água tratada, não tenha água potável, não tenha oferta de água 7 dias por semana, 24 horas por dia. Em que momento a gente naturalizou isso? Em que momento a gente aprendeu a conviver com essa discrepância? A gente não acessa essa realidade se a gente não entender que essas ordens são ordens construídas. Isso é projeto. Então, isso aqui não é excrescência, isso aqui não é informalidade, isso aqui não é ilegalidade, isso aqui não é resultado da violência imposta pelo tráfico de drogas. Isso é projeto, isso é uma enorme porção da população que é mantida nessa situação, porque essa situação, inclusive, é invisibilizada para quem está fora dela. Então, se eu estou fora, como é que eu entendo essa realidade? Qual é a minha ferramenta transversal para compreender essa realidade, que é a sua realidade, que é a nossa realidade, que é a realidade deste país, né? Então, só para, de novo, trabalhar com esse eixo do cotidiano e para usar essas imagens para a gente entender o quanto o espaço nos permite atravessar essas realidades, e talvez a questão espacial seja a questão que melhor ilustre essa ideia de um conhecimento transversal. Porque o espaço, mais do que radiografado, né, mais do que traduzido nas linguagens da sociologia ou nas linguagens das ciências humanas ou das ciências sociais aplicadas como um todo, talvez o espaço seja a variável principal para esse conhecimento transversal, porque ele exige experiência. Então, esse é um outro dado que faz com que a gente, se a gente fizesse a pergunta assim, então na tal caixa de ferramentas que a transversalidade exige, por onde começar? Pela experiência, né? Como é que eu chego nesse conhecimento concreto? Como é que eu exercito essa ideia dos vários níveis, das várias escalas, da escala geográfica, da escala urbana? Talvez por aquilo que o espaço não negocia. Fotografia, cinema, novela, televisão, literatura, isso são expressões e representações do espaço que não o esgotam. O que talvez o espaço melhor funcione, melhor entregue para as populações é a narrativa dessa experiência. Então, por isso é que a gente vai vendo que progressivamente campos, lugares do conhecimento como as artes, o próprio cinema, a própria arquitetura, vão se valendo daquilo que a gente vai chamando de experiência urbana para explicar os seus próprios campos, né? Antes de uma tradução, antes de uma representação numa linguagem,
que seja ficção, que seja o projeto de urbanismo, que sejam as representações e as expressões que as artes plásticas e as artes visuais permitem, o espaço exige esse corpo a corpo, né? Então, é só assim, por exemplo, que eu consigo explicar o que é uma favela em Belo Horizonte, diferente do que é o cotidiano numa favela no Rio de Janeiro, como era essa, né? Como é, quer dizer, não são essa necessidade de penetrar no cotidiano fez com que a gente entendesse também que depois de uma explicação pela narrativa desse atravessamento, eu me dou conta de que realidades são singulares. Então, talvez essa seja a grande transformação. Estou falando talvez porque é difícil, de novo, depois de falar que você precisa de respeitar o cotidiano e de prestar atenção no detalhe, você voltar para uma explicação geral, né? Mas, talvez esse seja o saldo, no começo do século XXI, que a gente possa dizer em termos do conhecimento o que se passou. A gente não explica pelas generalidades, a gente explica por essa urgência das singularidades, né? Então, é cada vez mais difícil construir tipos, construir estilos, construir gramáticas gerais. A cada vez mais eu preciso falar do que é singular, do que é particular, e é apenas com esse conhecimento do singular e do particular que eu consigo narrar as histórias de que eu falava no começo. E aí fiquei usando esse exemplo aqui, é uma foto no aglomerado da Serra, e para a gente caminhar para um momento de síntese aqui, né, do que se eu uso essa lente do transversal, se eu uso a lente do transescalar, ou do cotidiano, da complexidade, do desdobramento, o que um campo, por exemplo, como as artes lá no duopólio, duopólio mesmo, escultura e pintura, que são as representações usuais das artes plásticas, né, ou as mais tradicionais, no que a compreensão dessas realidades singulares, como são as nossas favelas, foram capazes de transformar as artes, né? Em que medida essa aproximação dessas realidades modificou as representações da arte, modificou as linguagens, né? E talvez a arte esteja condenada a um realismo. E o Chico de Oliveira, que é um pensador do Brasil, o mais genial de todos, mas o mais emburrado de todos, ele diz assim, ele gostava de perguntar para eu nunca fui aluna do Chico, nunca estudei em São Paulo, mas eu tenho uma grande amiga que é aluna dele até hoje, escreveu um tanto de coisa com ele, e a Cibele conta para a gente que ele falava assim em sala de aula, o que é um otimista? E aí ninguém falou, como assim o que é um otimista? É um pessimista mal informado, porque não tem nenhuma perspectiva de você entender a realidade sendo um otimista. Ou você se informa e se aproxima do real, ou então você está lascado. E aí a Cibele dizia assim, que o jeito dela medir a qualidade das coisas, ela olhar para uma obra, é se essa obra tinha pessimismo embutido, que ela só consegue fazer crítica de arte se ela consegue enxergar um pessimismo meio mal ajambrado nas obras, né? Então, fico pensando nesse tipo de configuração formal, nesse tipo de narrativa, né, que pode passar batido para quem nunca viu isso de verdade, né? Isso nunca pode ser uma escultura pura e simplesmente, né? Se você não entende que tem um realismo por trás disso, isso aqui não faz sentido. E as pessoas seguem fazendo a pergunta que é a pergunta que a gente diz, isso é uma pergunta estúpida, isso é uma pergunta rasa, mas essa pergunta, gente, traduz o que é a educação oficial. A pergunta é, isso é arte? Mas isso é arte? Isso aqui é uma coisa feita por um artista? É isso que a arte virou? Né? Essa pergunta não é uma pergunta rasa. De novo, essa pergunta é fruto de um projeto.
a gente segue sendo treinado para identificar grandes obras, grandes monumentos, obras que sejam feitas para o deleite e não para aquele pensamento que precisa se demorar na coisa, né? Se eu não souber de onde vem esse tênis, se eu não souber qual é o fio que pendura esse tênis, isso aqui não faz sentido. Isso é uma mera imagem, né? Isso aqui não tem chance de ser uma constelação de coisas. Quer dizer, colocar esses tênis num molde de bronze e pendurar isso numa galeria, pode ser só um molde de bronze exposto numa galeria. E eu posso passar batido pela vida e eu só vi isso. Se eu sei dessa realidade, eu sei qual é o sentido de imortalizar um sapato jogado fora, pendurado no emaranhado de fios, né? E por que isso é uma expressão? Então, isso não é simplesmente um objeto artístico para ser consumido. Isso é só um registro de uma prática cotidiana, né? Mas o entendimento que é uma prática cotidiana, que você pode olhar para isso e dar uma risada, se reconhecer, achar inusitado, né? Mas se isso te faz investigar o que está por trás daquela configuração, o que está por trás daquela imagem, o conhecimento que foi exigido do seu cérebro é um conhecimento transversal. Você precisa atravessar a superfície. E a superfície não é tradução de insuficiência. Isso é outro dado, né? A superfície é o lugar em que você toma contato com as coisas. O que a gente não pode é tornar a superfície um absoluto, né? A superfície não pode ser sinônimo de uma profundidade rasa. Não é isso. A superfície é o momento em que determinadas realidades vêm à tona. Então, isso aqui na favela da Serra é só uma situação singular lá dentro que alguém fotografou, que alguém viu. Esse singular está imortalizado num outro arranjo, numa outra configuração, numa interpretação, mas é preciso transpor essa superfície. É preciso transpor essa imagem ou considerar que essa imagem é uma imagem dialética que te leva a compreender uma complexidade que está inúmeras vezes por trás. Sem a menor dúvida. E que se eu não conhecer a singularidade daquela favela, se eu não conhecer o cotidiano daquela favela, passa batido para mim, né? Eu posso, inclusive, ver nessa forma só beleza, ou eu posso ver só uma forma estranha e posso consumir essa forma como um objeto cultural exposto no museu, né? Mas não é um código do cotidiano. Eu não vejo o código da vida desenrolado ali dentro. Porque se eu conheço, eu posso perguntar assim, mas o que é isso? Uma celebração da boca? Isso é alguém que viveu na boca? É alguém que frequenta esse lugar, que frequenta esse cotidiano? Qual é o sentido de levar isso para fora desse cotidiano, né? Mas repara que, de novo, é um lugar em que você precisa atravessar aquela imagem para compreender, né? E a força das imagens, né? Só para mostrar o que é a síntese das desigualdades, em muitos níveis, né? Isso aqui está só para mostrar o que são os vários conhecimentos. Existiu no Brasil, até 2012, um ministério chamado Ministério da Integração. E é muito curioso, gente, porque são as várias sínteses, né? Assim, isso é a linguagem do governo. Então, da mesma maneira que eu que sou um cidadão comum e que estou parado na frente da televisão o dia inteiro, sou informado pela realidade à distância, o Estado tem outras formas de estabelecer sua própria distância, tem outras formas de criar sua própria alienação com cara de aprofundamento, né? Então, isso é uma síntese de um trabalho de 10 anos no Ministério, de 2003 até 2012, então de 9 anos de trabalho de um governo federal, para criar uma política nacional de desenvolvimento regional. Para a gente ter uma noção do que são as sínteses, né? Do que são os vários níveis de conhecimento. Isso é o governo brasileiro, isso é o Estado brasileiro, tentando sintetizar o que não cabe em síntese nenhuma.
para dizer, olha, onde tem pobreza, tem desigualdade. E isso bastou durante muito tempo, né? E aí, o próprio governo começa a perceber, mas aqui, não adianta eu dizer que a desigualdade está no Nordeste, porque se eu aproximar a lente, então aqui eu tenho uma lente macro, 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 mas isso não é suficiente, porque isso não é verdade. Essa cartografia é falsa. E aí, quando o próprio governo precisa de aproximar a lente, ele sabe que mesmo dentro de um território dito como desigual ou como pobre, quando eu aproximo, eu vejo muita riqueza e muita pobreza, né? Então, de novo, a ideia é que mesmo o Estado, mesmo os governos, foram percebendo que generalizações não são suficientes. Isso pode ser feito, a gente ouviu um urbanista dizer outro dia, né? Discutindo a questão na Europa e no Brasil, e a gente explicando para ele o desmonte do Estado brasileiro e o desmonte das políticas sociais. Aí ele vira com muita tranquilidade para a plateia e fala, gente, o estado de bem-estar social não acabou na Holanda. Aí vocês perguntam, por que mesmo que eu estou ouvindo esse holandês? Qual é a razão de eu estar tentando conversar com esse cara, se não for para eu ensinar muito mais para ele do que ele para mim? Porque eu já sei que o modelo de bem-estar social europeu não serve aqui, nunca serviu. Num determinado momento era uma meta, era um alvo nosso. Mas quando ele diz, em 2018, que o estado de bem-estar social não acabou no país dele, dá vontade de falar, olha, o estado de bem-estar social aqui nunca se realizou, né? E, entretanto, a gente está morto aqui? Tem alguém com menos energia do que os europeus? Não. Isso significa que, de novo, né? Não há modelos porque a gente não parou para formulá-los a partir de nós. Talvez haja, não sei. Mas que modelos externos não servem mais, não nos explica, né? Então, esse conhecimento que a gente pode dizer, a transversalidade cabe nas artes, cabe nas letras, cabe na literatura, mas não cabe na economia, gente, cabe a cada vez mais. E o Brasil é um laboratório, Então, eu posso dar nome para esse laboratório, mas eu vou evitar, porque eu poderia também aqui dizer, isso é um laboratório para o neoliberalismo. E eu não disse nada quando eu digo isso, eu não explico nada, né? A gente é um laboratório porque as nossas vidas são testadas, os nossos arranjos espaciais são complexos, as nossas perspectivas transescalares são insanas. Então, como é que eu posso achar um nível de riqueza altíssimo no Nordeste quando eu tenho a mais extrema pobreza no mesmo Nordeste? Ou, como é que eu posso achar que existe uma oferta de serviços públicos razoável em Belo Horizonte se eu começo a andar por dentro do aglomerado do Santa Lúcia e eu descubro gente morando dentro de buracos na terra? Buracos, cavernas, vamos dar um nome, né? Tradicional. Que vida urbana é essa que essa pessoa que mora numa caverna é porteiro num bairro de classe alta? Imagina o trânsito mental que essa pessoa faz durante 24 horas. Que cotidiano é esse? Eu jamais saberei, porque não é o meu cotidiano. A menos que eu, de fato, dialogue com aquela pessoa. Porque não é simples, né? E não é um cotidiano que você possa dizer, urbaniza a favela, dá casa para todo mundo, indivíduo cara, faz ele comprar um apartamento, ele vai gostar de sair da caverna e mudar para o apartamento. A gente não tem certeza se o apartamento é a solução. Que ele goste de sair da caverna é óbvio, né? Mas se o apartamento é a solução, a gente não tem certeza. Simplesmente porque não funcionou até agora. Então, que lógicas estão por trás daquilo que nos parece opaco? O que eu não estou enxergando? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer se você é um pesquisador. Se você é um profissional do ensino. O que eu não estou vendo? Porque o que você está vendo é fácil você explicar. Alguém já te ensinou. A pergunta é, o que é mesmo que eu não estou enxergando? E por que eu não estou enxergando? Quais são as lentes aqui que não me deixam ver a realidade diferente da minha, né? Então, esse é o impasse do mesmo governo que diz as desigualdades regionais no Brasil andam de mãos dadas com a pobreza e depois ele mesmo conclui, a desigualdade não se limita a essa escala, né?
Tem um professor na Federal do Rio de Janeiro que criou um termo chamado nanoterritório. E ele diz assim, a gente só vai conseguir explicar minimamente o que acontece na vida cotidiana do Brasil se a gente entender que o nanoterritório, que é esse território aqui, o da vizinhança, o das proximidades, explica tão mais ou melhor do que as grandes generalidades, né? Então, você não explica ou você não resolve as questões, ou você não responde as principais questões que o Brasil coloca, se você não subir e descer nesse roteiro de escalas, né? Se ao mesmo tempo em que você se pergunta por uma solução que é estatal, se você também não se pergunta por uma solução que é entre vizinhos, né? Não vai dar tempo, deixa eu sair aqui para ir para... Então, para ficar... a lógica que eu falei demais e a trajetória agora era a gente analisar duas vanguardas para entender os impasses a que essas vanguardas chegaram. Por um lado, uma proposta que começa no Dada e que depois vira uma linguagem muito autônoma, que é o Marcel Duchamp, e, de outro lado, o construtivismo russo, que é sempre o meu exemplo predileto, porque é um experimento, né? Então, são dois experimentos, um experimento feito individualmente pelo Marcel Duchamp, que saiu das configurações das artes plásticas e visuais tradicionais, atravessou ele mesmo as vanguardas com uma obra singular. Então, o Marcel Duchamp é o exemplo aqui para mim de um artista que exercitou essa questão da singularidade de modo muito tentativo, assim, ele pulou no abismo da experimentação sozinho, né? A ponto de ter uma obra que é inclassificável. E, de outro lado, um experimento coletivo como foi o da União Soviética a partir da Revolução Russa, mas até um pouquinho antes, com as experiências do construtivismo, e essas experiências do construtivismo que foram da arquitetura ao cinema, chegaram nas artes plásticas. Então, só para não perder o exemplo, então, quando aconteceu a Revolução, os russos se perguntaram assim, mas agora que a gente é uma civilização nova, um mundo novo, um universo novo, que a gente é o universo comunista, nós estamos construindo esse universo, que formas a gente vai usar para exemplificar a nossa vitória? E aí as pessoas disseram, vamos reproduzir vamos fazer um arco do triunfo. Como é que vão ser os nossos arcos do triunfo? Como é que vão ser os nossos obeliscos, né? Eu vou colocar o obelisco ali da Praça 7 em Moscou, tomada, São Petersburgo, né? E aí o Lenin respondeu, enquanto a gente pensa na forma, a gente vai mudando a narrativa. Não falou desse jeito, não, estou simplificando. Mas esse é um monumento dos primeiros construídos depois da Revolução, antes dessa pesquisa inteira. A forma é absolutamente antiga, mas o nome das pessoas que está no obelisco não são os nomes dos russos, são os nomes de todas as pessoas que, desde a antiguidade grega, vieram lutando contra a opressão e contra os governos centrais. Então, todos os teóricos, os soldados, os generais, os artistas, têm um nome gravado nessa coluna. Mas foi mostrando essa dificuldade dos soviéticos de, naquele momento, tentar discutir o conteúdo das obras, o conteúdo da arte, que deveria ser uma arte de celebração de um momento de vitória, porque, afinal de contas, ganhou-se uma nova sociedade, né? Ganhou-se uma guerra, fez-se uma revolução. Como é que se celebra essa revolução por meio dos monumentos ou por meio das formas artísticas? E por isso que eu digo que é um experimento coletivo genial, e a gente ainda vai estudar eles por muito tempo, é que, olha a primeira expressão da pintura soviética. Sabe o que começou a ser representado? Lutas intergalácticas, representações dos planetas, os mundos, os planetas que iam colidindo. Então, o planeta vermelho, uma mitologia que ia para a ficção científica. Não é casual que a maior produção
de literatura, de prosa, na União Soviética, na primeira metade do século XX, seja ficção científica. E eles têm experimentos geniais, assim, né? Você vê o Boris Groy contando as histórias, eles achavam mesmo que você podia congelar as pessoas e depois ressuscitar, né? Isso, o Tarkovsky. Pois é, mas muita coisa. É assim, é um imaginário fazendo experiências incríveis e tentando narrar tudo isso porque se tratava de narrar um momento absolutamente novo, em que tinha que se deixar para trás tudo que existia e escrever essa história. Então, acho que eu gosto muito desse exemplo russo, porque eu que estou há 30 anos trabalhando com uma coisa chamada planejamento urbano e que absolutamente não funciona no Brasil, do meu pai ao meu marido, ou seja, da minha adolescência até hoje, o que eu escuto em casa é assim: para que vocês continuam fazendo isso? Ninguém obedece o que vocês fazem, ninguém faz do jeito que vocês planejam, vocês não são frustrados? Que raio de profissão é essa? Que nada é bem acabado, nada termina como começa. Um projeto arquitetônico, um projeto urbano é algo fadado a não funcionar, porque vai ser modificado, né? Mas por quê? Porque a gente está adotando modelos que não são os da nossa realidade. Então, acho que é por isso que eu olho tanto para essa experiência soviética. Assim, não precisa da gente fazer uma revolução comunista no Brasil. Precisa só a gente entender que a gente tem lógicas diferentes, ordens muito complexas, desdobramentos muito diferentes. E aí fico vendo o esforço que esse povo fez durante 7 anos. Foi de 1917 a 1924, quando começa o governo, assim, 34. Então, 17 anos a experiência. Quando começa o governo do Stalin, quando o Stalin começa a disputar geopoliticamente uma liderança com os Estados Unidos, e não é mais a Europa o problema, mas são os Estados Unidos, o arranjo dessa experimentação precisa terminar. E aí a arte é impressionante, porque aí toda a arte soviética vira uma arte classicista. Eles começam a olhar, por exemplo, para os modelos do século XIX nos Estados Unidos. Então, mas olha a dificuldade, olha isso. Era só ruptura, é só uma tentativa de tentar encontrar uma expressão que seja genuína, mas que fosse um reflexo daquele momento. Então, pensa na grafia. Olha o que é o projeto gráfico desse livro. E depois, claro, encontra seus próprios ícones e sua própria linguagem oficial, por exemplo, com o Kazimir Malevich, né? Então, você tem, isso aqui já é síntese, isso aqui são coisas que tinham uma tradição na própria pesquisa formal europeia. Você consegue traduzir isso aqui em linguagens que são linguagens com selo, carimbo e reconhecimento de firma como grande arte, né? E é um outro caminho. O que eu queria mostrar é que a gente tem, no Brasil, e nesse momento, determinados impasses de linguagem, de expressão e de representação, por exemplo, no picho, que a gente precisa calibrar o nosso olho de novo, sabe? Para tentar entender o que se passa. Deixa eu ver aqui. Vou apanhar um pouquinho aqui, gente, peraí. Não sei onde que eu estava com a cabeça, que eu achei que ia dar tempo de falar isso tudo, né? Mas tudo bem. Talvez, né? Uai, cadê meu slide? Hã? Pois é, mas é povoada demais. Olha, não botei o slide do picho, não é possível isso. Peraí, gente. Não coloquei. Que pena. Mas enfim, o que eu queria dizer
é que... Vamos pensar no exemplo do picho, tá? Para ilustrar essas 4 palavras-chave aí. O quanto o picho é uma expressão, o quanto o picho é uma linguagem, o quanto é um exercício e o quanto é uma transposição dos limites para a gente dizer, para a gente se fazer a pergunta: isso é uma forma legítima de expressão de uma coletividade, né? Essas linguagens que são cifradas, que são linguagens quase que esotéricas, como são as grafias do picho, isso é só uma excrescência ou isso é uma narrativa legítima, uma expressão legítima do momento em que a gente está vivendo, né? E aí eu gosto muito desse quadro do Courbet, que é um autorretrato, mas é um quadro do século XIX e é uma imagem absolutamente sem sentido no século XIX, porque é alguém espantado ao olhar, né? Esse espanto, traduzido no olhar, talvez seja o mesmo que a gente, talvez seja o mesmo espanto que a gente dedique às coisas novas que a gente vê e que a gente é incapaz de lidar com elas ou de estranhá-las a ponto de voltar a olhar e falar: não vou considerar isso, não vou olhar, isso é feio demais, isso é disforme demais, isso aí não faz parte do meu repertório de objetos, eu não quero colocar isso na minha constelação. Então eu acho esse quadro do espanto do Courbet uma maneira de traduzir a ponta oposta, né? Isso não sei aqui o quanto vocês assistiram aqui, isso é uma série de televisão chamada Black Mirror, e isso é um fotograma, na verdade, de uma personagem que tem um implante de memória visual que permite acessar todas as imagens que estão no cérebro, na verdade, como se fosse um projetor de slides, né? Então, você para de olhar para fora e a sua memória é acessável, você pode deletar todas as imagens, escolher as imagens, dar zoom, e procurar um detalhe que aparentemente não foi visto num plano geral, né? Mas esse é o outro espanto a que talvez a gente esteja submetido e que, de uma certa maneira, traduz uma espécie de esgotamento desse conhecimento visual. Talvez a gente tenha chegado no limite dessa compreensão visual aqui no século XX, né? Porque a ideia dessa overdose de imagens, a ideia dessa profusão de imagens a que a gente é submetido todos os dias, nos dá também uma ilusão de que é pela imagem que você controla o conhecimento, é pela imagem que você forma uma compreensão das coisas, e talvez a gente esteja chegando no limite da fragmentação dessas imagens, em que não se dá mais conhecimento, mas, pelo contrário, uma nova opacidade, né? Então, queria mostrar o picho para dizer que a opacidade é algo que a gente precisa atravessar e que ela está presente no nosso cotidiano de muitos jeitos. Fiquei sem o slide do picho, mas com uma outra frase no muro por aí, que eu não sei onde isso é parte de um trabalho de um aluno que defendeu uma dissertação que foi combatidíssima, e era uma dissertação de um ex-pichador, e essa é a frase, né? Pelo fim da autoridade estética. Eu acho que talvez essa ideia da transversalidade, na hora em que eu digo que ela precisa de se transformar em experiência, de um conhecimento que se constrói na experiência, talvez seja o caso da gente também pensar que, no fundo, a gente precisa de discutir o fim das autoridades, né? O fim da naturalização de determinadas autoridades, ou pelo menos daquilo que oblitera a nossa visão, daquilo que impõe as invisibilidades, daquilo que proíbe os atravessamentos. Então é isso. Desculpa pela correria no final.